Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de Josué. Primeiro capítulo do livro de Josué. Estava piscando. Vai ter que clicar. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante, ó Deus, de um Deus que se relaciona, de um Deus que nos põe desafios muitas vezes em nossa vida, Senhor. Estamos diante de um Deus que fala diretamente com o seu povo, assim como o Senhor falou a Josué. Nós queremos pedir que o Senhor nos faça entender a sua palavra por meio do seu Espírito, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos ilumine, para que a gente seja boca do Senhor, porta-voz do Senhor, na exposição da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa vida, ela é feita de decisões. Nós tomamos decisões nas nossas vidas, somos desafiados a tomar decisões na nossa vida quase que diariamente. Nós somos desafiados, não é? Por exemplo, para os mais jovens, não é, que estão aí entrando no ensino médio, não é, terminando o Fundamental 2 para entrar no ensino médio, ou aqueles que já estão mais à frente um pouquinho, já terminando aí o ensino médio, para começar a fazer o Enem no final do ano. Eles estão pensando, que curso vou fazer? Qual o curso? Qual é a direção que Deus quer para a minha vida profissional? O que eu devo ser? Que tipo, não é, que profissão eu devo ter na minha vida daqui para frente? Não é? Então já começa a pensar que eu preciso tomar uma decisão sobre a profissão que ele deseja ter. E muitos têm dúvidas, não é? Será que eu faço isso, faço aquilo? Que curso é esse? Será que eu vou me dar bem? Não vou me dar? Fica pensando na questão financeira. Será que é isso que eu tenho que pensar? Não é? Enfim, uma série de coisas que vêm e ocorrem na mente dos jovens. Outros que já estão um pouco mais adiantados, já estão na reta final aí da conclusão do curso, não é? da universidade, estão pensando em casar. Será que eu caso? Está na época de casar? É melhor estabelecer profissionalmente, financeiramente. Então,
Será que é com essa pessoa mesmo que eu devo casar? Será que é outra? Será que eu amo o suficiente para construir uma história de vida e tal, etc. Outros talvez que já estejam mais tempo na vida, mas não estão muito felizes ou satisfeitos com a profissão, pensa, será que é hora de mudar? Ou alguns outros que estão fazendo faculdade já, mas não está muito feliz naquele curso, acha que fez uma escolha errada, então pensa, será que eu devo mudar de curso nessa altura do campeonato? Fazer ou não fazer, não é? Continuar ou não continuar, talvez por um motivo de doença ou enfermidade, será que é a hora de eu fazer essa cirurgia? Será que não é? Eu devo esperar? Será que vale a pena esperar até o ano que vem? Não vale a pena? Então são muitas situações na nossa vida que nos levam a tomarmos decisões, não é? A termos que decidir se é hora ou se não é hora de fazer, se devemos ou se não devemos tomar tal ou tal decisão na nossa vida. Era mais ou menos essa situação em que o povo de Israel estava aqui. Moisés havia acabado de morrer e eles tinham agora que tomar a decisão de atravessar o Jordão. Eles estavam ainda no deserto, eles estavam ainda vivenciando, né, a tristeza da morte de Moisés e às portas de poder entrar na terra prometida, e eles agora tinham que realmente tomar essa decisão de seguir adiante, não mais sob a liderança de Moisés, agora sob a liderança de Josué. E o Senhor aparece para eles, para Josué nesse momento, e fala com Josué essas palavras que nós acabamos de ler, desafiando, né, Josué a uma fé, a ter coragem, a obedecer, não é? A não ter medo, a enfrentar os desafios que ele teria para frente. Imagine, irmãos, Josué tendo que assumir a liderança daquele povo, substituindo nada mais, nada menos do que Moisés, o grande líder da nação de Israel. Imagine, não é? Imagine ele novo ainda, acho que uns 40 anos aí mais ou menos, tendo que assumir a liderança daquele povo após a morte de Moisés. Então veja que desafio grande de fato ele tinha pela frente. E é por isso que Deus fala várias vezes no texto para ele ser forte, corajoso, para ele não ter medo, porque os desafios seriam grandes. O Senhor diz, olha, eu vou estar com você aí o tempo todo, e obviamente com a nação de Israel, se eles de fato obedecessem, seguissem de fato as instruções que Deus havia dado para eles. Então esse texto, irmãos, nos enseja para a gente algumas ideias, algumas coisas que nos leva de fato diante das decisões que nós temos que tomar em nossa vida, seja ela diante de situações de ordem espiritual, não é? De ordem profissional, de ordem da sua vida pessoal, não importa, a gente precisa buscar de Deus a direção daquilo que nós temos que fazer de fato para a nossa vida. Então vamos olhar para esse texto dentro dessa perspectiva para a gente entender, não é? E tirarmos algumas lições importantes dessa travessia que o povo teria que enfrentar agora, daqui para frente, não é? Veja que coisa interessante. Eles estavam num momento que era um momento difícil, porque era um momento de transição, não é? Moisés, diz o texto, verso 1, não é? Havia acabado de morrer, e é quando o Senhor fala exatamente a Josué, e afirmando a ele, meu servo Moisés, meu servo está morto, prepare-se para agora e passe o Jordão, junto com esse povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então eles estavam obviamente enfrentando, era realmente um momento difícil para a nação de Israel, não é? Porque e o que Deus está querendo mostrar para eles é que eles não podiam ficar com os olhos naquela situação, naquele momento. Era para que eles pudessem ter a certeza de que Deus estava ali no controle. Olha, Moisés morreu, mas quem está no controle de todas as coisas ali era o Senhor, né? Ele estava dando as instruções ali, inclusive para Josué. Então, o Senhor não queria que uma crise pudesse ser instalada ali, uma crise de insegurança, uma crise de medo, de incertezas, para nem Josué, nem muito menos para a nação de Israel. Porque com certeza seria um desastre se aquela crise se instalasse ali naquele momento. E a gente bem sabia, e o povo de Israel também sabia, que a liderança de Moisés tinha sido fundamental
durante aqueles 40 anos que eles estavam ali no deserto, mas agora ele estava morto. E o povo estava enfrentando, sem dúvida, um momento ali de incerteza. E agora? O nosso líder morreu. Como é que vai ser a nossa caminhada daqui para frente? Não é? Então, nesses momentos, nós não podemos fitar os nossos olhos nos problemas. Então, não era para a nação de Israel estar olhando simplesmente para Cristo, porque embora Moisés estivesse morto, de fato estava, não é? Deus continuava governando. Deus continuaria conduzindo e levando aquele povo para o destino deles, que era a terra prometida. Moisés era sem dúvida um instrumento de Deus, mas quem estava conduzindo o povo era de fato o Senhor. O tempo todo é Deus que está agindo. Obviamente usou a vida de Moisés, a instrumentalidade de Moisés, mas era Deus que estava conduzindo o povo. Então, embora a crise estivesse instalada, era para o povo perceber e entender que Deus continuava ali no controle da situação, da vida deles, da vida da nação de Israel, não é? E aí a gente pode perceber o seguinte, irmãos, olhando para a nação de Israel, a gente pode perceber que a liderança humana, ela é passageira, mas o poder pleno de todas as coisas reside em Deus. Ele permanece. Deus era de fato o verdadeiro guia da nação de Israel. Era Deus que de fato estava guiando e levando esse povo. Ora, Moisés estava morto, mas o povo precisava continuar caminhando, cruzando o Jordão, não é? E eles precisavam continuar conquistando a terra. E aí é isso que diz o verso 2, né? Meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo esse povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, embora Moisés estivesse morto, não era para parar a marcha, parar a caminhada. Deus é quem estava conduzindo o povo, né? O tempo todo. Então, mesmo diante de uma perda, o propósito de Deus era que a nação continuasse avançando. O povo teria que seguir em frente. O povo não poderia parar a marcha, parar a caminhada, porque Deus queria levar o povo onde Ele prometera que levaria de fato o seu povo, que era tomar posse da terra prometida. Então, meus irmãos, diante de situações difíceis que nós temos que passamos, ou de perdas, ou de qualquer mudança brusca que possa ocorrer na nossa vida, lembre-se que quem conduz a nossa vida, mesmo que mudanças drásticas possam acontecer, quem vai nos conduzir sempre é o Senhor. Porque o propósito da nossa vida é para a glória de Deus. Nós somos servos do Senhor. Nossa vida ela é completamente dirigida pelo Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta certa dos lábios vem de fato do Senhor. Deus às vezes permite que no meio do caminho algumas coisas aconteçam para mudar o curso da nossa história, mas Ele está nos conduzindo e Ele vai nos levar a bom termo aonde Ele deseja que de fato nós venhamos chegar. Mas a gente precisa focar não nas mudanças que ocorrem, não é? Mas a gente precisa olhar para aquele que continua sempre governando, mesmo que mudanças aconteçam, aquele que vai continuar sempre governando e dirigindo a nossa vida, que é de fato o nosso Deus. A segunda coisa que nós observamos no texto, irmãos, a nação de Israel estava ainda no deserto. E Deus, obviamente, não tinha tirado o povo do Egito para que eles vivessem no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto, a gente sabe a história, por conta da dureza do coração, por causa da desobediência do povo, né? Por falta de fé do povo, de não acreditar que a terra, que Deus daria aquela terra para eles, né? Os espias falharam no retorno, né? Mostrando a falta de confiança de fato em Deus, e por conta disso eles passaram ali 40 anos no deserto. Então eles estão ali no deserto, mas perceba bem, não é? Eles haviam parado ali no deserto porque Moisés havia morrido, haviam sepultado Moisés e prantearam Moisés durante 30 dias ali, mas não era para eles ficarem parados ali. Eles tinham um desafio, e o desafio era exatamente passar o Jordão. E veja bem, o deserto foi uma fase realmente necessária, mas embora fosse uma fase necessária, era uma fase temporária, não era de permanência. Então, a nação de Israel não fora chamada por Deus para ficar estagnada ali no deserto. Não, pelo contrário. Agora era a hora deles, de fato, tomarem posse
da terra que Deus haveria de dar para eles. Então não era para eles ficarem ali parados, estagnados, porque Deus tinha novos desafios para a vida deles. Embora Moisés tivesse morrido e as mudanças iriam acontecer, agora sob a liderança de Josué, mas eles teriam que de fato continuar marchando. O Jordão precisava ser de fato atravessado, não é? Porque agora havia uma nova etapa à frente, e essa etapa nova, obviamente, viria com novos desafios. Mas eles não poderiam esquecer, irmãos, que mesmo tendo novos desafios, a promessa de Deus permanecia a mesma. Era deles poderem tomar posse, de fato, daquela terra. Mesmo que as cidades fossem fortificadas, elas seriam conquistadas. Mesmo que os desafios parecessem intransponíveis para a nação de Israel naquele momento, mas Deus, que era quem ia dar a posse ao povo aquela terra, Deus já havia preparado sem dúvida a vitória. O que eles precisavam agora era ter a certeza de que era o tempo deles agirem, né? Deles caminharem, deles não duvidarem do que Deus havia de fato proposto para eles. E eu sei que muitas vezes, como aconteceu na nação de Israel, essas situações que muitas vezes muda o contexto e a história da nossa vida e os desafios que de fato nós temos, não é? Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que Deus nos dá oportunidades, e oportunidades da gente poder, mesmo acontecendo coisas inesperadas na nossa vida, da gente não estagnar, da gente não parar, mas da gente poder avançar para aquilo que Deus já tem determinado para nós, assim como já tinha determinado para a nação de Israel. Olha, a terra eu vou dar a vocês, o território aí é meu, eu que vou dar essa terra para vocês. O verso 2 diz isso claramente, não é? Você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ou seja, irmãos, Deus não havia mudado os seus propósitos. Mesmo que novos desafios o povo de fato teria para frente, porque ele iria ter que lutar contra os habitantes daquela terra, mas Deus já havia garantido para eles que a terra era deles, que a promessa de fato iria se cumprir na vida deles. Então, mesmo que nós enfrentamos desafios em nossas vidas, irmãos, que mudem o contexto da nossa trajetória, daquilo que a gente esperava, que mudanças inesperadas aconteçam, meus irmãos, nós não podemos permitir que os novos desafios nos paralisem e que nos impeça de continuar caminhando para que a gente possa atingir os propósitos que Deus tem de fato para a nossa vida, não é? Nós não podemos permitir que a hesitação das mudanças e das coisas inesperadas que aconteçam nos roube, não é? Ou nos faça perder a oportunidade de podermos ver o agir e o trabalhar de Deus na conquista daquilo que Deus de fato tem preparado para cada um de nós. Mas o verso 3 ainda nos ensina uma verdade importante. Veja, o verso 3 diz assim: todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus já havia prometido a Moisés, agora está reafirmando a promessa para Josué e, consequentemente, para a nação de Israel, que a terra de fato era deles, que Deus já estava dando a vitória que vinha das mãos de Deus. Mas o que precisava era o povo sair dali do deserto e simplesmente atravessar o Jordão. Mas, embora Deus tenha prometido a vitória, Ele não vai fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte, assim como a nação de Israel precisava fazer a parte dela. A terra já havia sido prometida, e Deus de fato, olha, eu vou dar, aonde a planta do pé de vocês pisar, vai ser terra de vocês, eu prometo a vocês. Mas que quem tinha que conquistar essa terra, sair do deserto e avançar, era de fato a nação de Israel. E no caso aqui de Josué, o Senhor havia garantido a conquista da terra, mas era o povo que precisava avançar para tomar posse. Que lição extraordinária, irmãos. A vida cristã, ela é sem dúvida um equilíbrio entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, não é? Nós sabemos que Deus é soberano e governa todas as coisas, mas a responsabilidade das ações são nossas. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, não é? Então, a possibilidade da caminhada pela fé, de acreditar e confiar de fato na direção de Deus e naquilo que Deus havia prometido à nação de Israel,
cabia a eles. Era eles que teriam que avançar, era eles que teriam que enfrentar os inimigos, porque Deus iria agir para dar a vitória a eles, como de fato aconteceu, e nós sabemos disso. Então, assim como Josué tinha que conduzir o povo através de um território desconhecido, cheio de desafios, nós também enfrentamos os desafios que nós temos em nossa vida diariamente. São situações, problemas inesperados e obstáculos que aparecem muitas vezes para nós como se fossem obstáculos intransponíveis na nossa vida. No entanto, irmãos, Deus nos pede que a gente possa enfrentar esses obstáculos olhando para Ele, confiando de fato nele, lembrando que foi Ele que nos preparou o caminho, que a nossa vida foi dirigida e foi escrita de fato por eles, e que tudo o que acontece conosco tem um propósito determinado pelo próprio Deus, que manifesta a glória de Deus, mesmo que seja uma perda, mesmo que seja uma enfermidade, mesmo que seja uma grande provação que a gente enfrenta na nossa vida, mas o Senhor está nos conduzindo, e a gente precisa confiar e acreditar, não é, que Deus vai nos dar de fato a vitória. E Ele já havia conquistado a vitória, mas somos nós que temos que dar passos em direção a essa conquista. A responsabilidade é nossa, assim como era a responsabilidade da nação de Israel, poder sair do deserto e avançar para que as batalhas fossem travadas e obviamente vencidas pela direção, pelo poder, pela condução de fato de Deus à nação de Israel. Então é assim também conosco na nossa vida, irmãos. Nós temos lutas e batalhas diárias na nossa vida que nós temos que travar, muitas delas contra nós mesmos, não é? Diante de tantas coisas que a gente enfrenta, de tantas surpresas que muitas vezes vêm sobre nós, nós não podemos parar, nós temos que caminhar, confiar, saber que Deus está na direção, que Deus está nos controle, que Ele vai nos levar a bom termo, ainda que aconteça perdas, ainda que situações difíceis nós tenhamos que passar na nossa vida, que mude a nossa trajetória, que mude o rumo daquilo que a gente tinha planejado, daquilo que a gente tinha idealizado, mas nada foge do controle do nosso Deus, não é? Pode fugir do nosso controle, mas Deus vai nos conduzir sempre, irmãos, para fazermos a sua vontade e manifestarmos a sua glória, se nós de fato confiarmos no Senhor e fizermos aquilo que de fato o Senhor nos ordena que façamos, segundo sempre a sua palavra, não é? A palavra do Senhor nosso Deus. Veja ainda, irmãos, o texto nos diz que nós precisamos discernir a visão de Deus de fato para a nossa vida. E a visão de Deus para a nação de Israel era sem dúvida tomar posse da terra, era sem dúvida naquele momento atravessar o Jordão, não é? Josué recebeu uma visão clara de Deus sobre qual era o propósito dele, não é? Veja, diz aqui o verso 4: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob o juramento prometido dá aos pais deles. Então veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Antes de atravessar o Jordão, Josué recebe esta clara visão de Deus sobre qual era o propósito da sua missão, daquilo que Deus queria que Josué de fato fizesse. Essa visão não era apenas sobre entrar na terra, mas era sobre cumprir um propósito divino. Não era somente uma questão de atravessar, de possuir a terra, mas aquilo era um propósito de Deus para a nação de Israel. Então Josué sabia o que fazer e onde ir, porque ele estava atento à direção que o Senhor estava dando para ele. Então veja, irmãos, é muito mais do que simplesmente fazer ou querer fazer aquilo que nós queremos fazer. A gente precisa entender que tudo na nossa vida tem um propósito, e um propósito já estabelecido pelo próprio Deus para a nossa vida. Não é um propósito nosso, está muito acima de nós. Às vezes a gente nem sabe do que se trata, mas Deus sabe todas as coisas, porque é a vontade dele que se revela em nossa vida, a vontade dele que é boa, que é perfeita, que é agradável para cada um de nós. E essa lição se aplica para nós. Sem uma visão clara
de Deus para nossas vidas, corremos o risco de andar em círculos e de seguir caminhos errados. Então a gente precisa de fato entender o propósito e a direção que de fato Deus está dando para a gente. E Deus tem propósito para mim, Deus tem propósito para você, mas é necessário muitas vezes a gente dobrar os nossos joelhos e buscarmos a Deus em oração. É necessário muitas vezes a gente poder ler a palavra de Deus, né? E estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus para entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida, irmãos. O povo de Israel sabia que a terra era deles, mas eles precisavam confiar nos planos de Deus. Eles precisavam confiar nos planos de Deus. Como eles teriam que dar os passos para que os planos de Deus na vida da nação pudessem de fato ser cumpridos, não é? Precisamos discernir como Ele deseja que avancemos, quais são os desafios que nós devemos enfrentar, né? Como podemos nos preparar para enfrentar de fato as batalhas, porque os propósitos estabelecidos pelo Senhor estão aí diante de nós. E se nós não tivermos esse discernimento, nós podemos enfrentar muita confusão, podemos enfrentar muitos problemas, podemos enfrentar muitas lutas, se nós não soubermos e não discernirmos de fato o propósito que Deus tem para a nossa vida. Podemos estar agindo contra a vontade de Deus e poderemos, né, permanecer ali no deserto sem conseguirmos avançar. Então é importante que a gente saiba qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós bem sabemos que a vontade de Deus ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável para nós, irmãos. Mas veja, o desafio exigia que Josué e a nação de Israel, mas Deus fala aqui claramente a Josué, exigia a sua palavra. Nós não precisamos sentir medo, precisamos simplesmente descansar no Senhor. Josué sabia que as batalhas seriam duras, mas ele foi encorajado, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. O ânimo e a coragem vêm para nós também, quando nós de fato confiamos na presença constante de Deus. E nós não estamos sozinhos. O salmista, no Salmo 46, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso, diz o salmista, não temeremos. E aí ele vai dizer, porque ainda que aconteça mil e uma coisa, né? Ainda que as águas tumultuem, espumejam, na fúria os montes se estremeçam e tal, etc. Né? Então ele diz, ainda que aconteça muita coisa com a gente, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Meus irmãos, ainda que aconteçam coisas difíceis em nossas vidas, não podemos esquecer que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, né? Que Ele estará presente conosco todos os dias da nossa vida. E por mais difícil que seja, confie no Senhor, não perca o ânimo, se anime no Senhor nosso Deus, né? Ele ainda diz mais, versos 7 em diante. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo, é com você, por onde quer que você andar. E aí veja, irmãos, o que faz a diferença e que nos enche de coragem para que a gente possa enfrentar os desafios que a gente tenha e atravessar os jordões da nossa vida, né? É quando a palavra de Deus de fato nos conduz. Deus havia dado instruções claras a Josué sobre a importância de meditar e obedecer na palavra de Deus. Faça tudo quanto o meu servo Moisés lhe instruiu. Faça tudo de acordo com as minhas leis. Faça tudo de acordo com os meus mandamentos. A vitória da nação de Israel
posse desta terra, na travessia desse Jordão, dependia, estava condicionada à fidelidade de Josué e da nação de cumprir as instruções divinas. A chave para atravessar os Jordões ou o Jordão era a obediência à palavra de Deus, a obediência incondicional às ordenanças que Deus havia dado à nação de Israel. A palavra de Deus, irmãos, deve ser o fundamento da nossa vida. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos fortalece, que nos ajuda a discernir e a entender o que Deus quer para a nossa vida de fato. E quando nós seguimos os princípios das Escrituras, temos sabedoria para lidar com qualquer situação. E veja, o texto claramente diz que Josué foi instruído. Ele foi instruído por Deus a não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firme no que Deus havia revelado para ele, na sua palavra, nas ordenanças e nos mandamentos do Senhor. Ora, para a gente tem que ser diferente? Não. É simples. A obediência às ordens do Senhor, a obediência à sua palavra, nos faz entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O sucesso verdadeiro e duradouro vem quando nós vivemos de acordo com os preceitos de Deus. Nossa obediência à palavra de Deus é que nos permitirá atravessar todos os desafios e conquistar todas as promessas que Deus tem para nós, se simplesmente obedecermos a Deus. Porque essa era a condição estabelecida pelo próprio Deus à nação de Israel, né? Não cesse de falar, de instruir, de meditar, medite nele dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Percebe que é o sucesso, que é a bênção, que é a prosperidade da missão que Deus havia dado, né, para Josué, para que ele pudesse conduzir a nação, era a obediência incondicional à palavra de Deus. E, meus irmãos, Deus não mudou. A sua palavra está revelada aqui para nós. A sua vontade está revelada aqui para nós. Nós queremos ser bem-sucedidos nos desafios, nas mudanças de rota que Deus às vezes propõe para nós, não é? Quando há perdas, quando há necessidade da gente mudar, não é? A direção, Deus nos dando, é pela palavra de Deus que nós vamos entender e fazer de fato a sua vontade, para que nós sejamos de fato bem-sucedidos em nossa vida. Não pode ser de outra maneira, de outra forma, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então nós temos que seguir, é a orientação, seguirmos firmes, olhando para a sua palavra, que é a nossa fonte de vida, e que nos dá a direção firme e segura, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus, de fato, para a nossa vida, meus irmãos. E eu quero concluir a mensagem nessa noite dizendo o seguinte: assim como Josué e o povo de Israel tiveram de atravessar o Jordão, nós também temos muitos desafios que precisamos superar em nossa vida, que diariamente Deus coloca diante de nós, não é? Talvez seja de fato tempo de haver mudanças. Mudança não é... Pode até ser difícil, o novo pode até nos causar medo, alguma coisa que possa nos assustar. Mas, meus irmãos, quando nós estamos com Deus, e é Deus que nos está nos dirigindo, nos direcionando, quando nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, olhando de fato para a sua palavra, não tenha medo. Porque vai ser a hora de você vencer o medo. E você vai conquistar de fato aquilo que Deus tem reservado para você. Não esqueça, Deus está no controle. Não esqueça que a vitória da nação de Israel já era algo prometido pelo próprio Deus, não é? Era algo já decretado pelo próprio Deus. Agora o que cabe a nós é caminharmos por fé, agirmos com fé, com coragem e agirmos com obediência de fato à sua palavra. O momento das mudanças é exatamente esse. Quando a gente se sente fortalecido pelo Senhor, quando a gente entende que estamos fazendo a sua vontade, quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, aí sim, as coisas vão se cumprir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele já havia prometido na sua palavra para cada um de nós. Eu sei, irmãos, que é difícil, é muito difícil, mas se nós confiarmos de fato no Senhor, não perdemos o ânimo, né? Colocarmos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor e obedecermos incondicionalmente ao nosso Deus, seremos bem-sucedidos. E Deus vai ser glorificado
na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a gente orar. Oremos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer pela Tua palavra, pela vida de Josué, por essa experiência, ó Deus, por essa mudança, ó Deus, com a morte de Moisés, assumindo a liderança desse povo, com grandes desafios, ó Deus, provavelmente ele com medo, se sentindo inseguro, temendo, ó Deus, por conta daquele grande povo e das lutas que já havia enfrentado, que Moisés já havia enfrentado e que ele havia visto, perdeu o ânimo. O Senhor está ajudando Josué a ter certeza, ó Deus, de que quem estava conduzindo era o Senhor, de que as promessas eram do Senhor, de que bastava ele obedecer incondicionalmente a sua palavra, as suas ordenanças, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda da sua palavra, ó Deus, que ele seria bem sucedido, seria abençoado pelo Senhor. Penso que muitas vezes a nossa vida também, nós passamos por situações muitas e muitas vezes assim na nossa caminhada, Senhor, onde mudanças drásticas acontecem, onde nós temos medo, ficamos com dúvidas, ó Deus, temerosos, mas se nós centrarmos a nossa vida no Senhor, buscarmos, ó Deus, a direção do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, se começarmos a ler a Tua palavra e buscar nela a resposta, ó Deus, para entendermos a Tua vontade e obedecermos incondicionalmente aquilo que o Senhor espera de nós, sem dúvida seremos bem-sucedidos, porque estaremos fazendo a perfeita, agradável vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Então tire de nós o medo, nos enche de fé, de coragem, de alegria, de entusiasmo, Senhor, em Ti, porque como diz a Tua palavra, no Senhor nós faremos proezas, Senhor, porque o Senhor vai nos dar a vitória, mesmo que enfrentamos perdas, mesmo que enfrentamos momentos ruins, difíceis. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção, é a segurança que nós precisamos. Não estamos jamais sozinhos, estamos sempre com o Senhor, dirigindo a nossa vida com propósitos firmes e já determinados pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazermos a nossa parte, assumimos a nossa responsabilidade, ó Deus, diante da Tua soberania, para fazermos e entendermos qual é a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Ó Deus, nos despede para casa em paz, nos dá uma semana abençoada, ó Deus, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado, Senhor, nas idas e vindas, nos livrando, ó Deus, de acidentes na pista, na estrada, ó Deus, no metrô, no ônibus, nos livrando de malfeitores, ó Deus, de pessoas que possam querer nos enganar, nos roubar, ó Deus, aquilo que adquirimos com tanto sacrifício, com tanta luta, Senhor, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger e nos abençoar no trabalho, para que a gente seja uma luz, para que a gente testemunhe do Senhor, para que a gente fale a respeito da nossa fé, para que a gente compartilhe da nossa fé e falemos de Jesus, Senhor, para as pessoas com quem a gente convive. Ó Deus, então nos abençoa e nos leva para casa em paz. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Levante sua cabeça e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre a Igreja do Centenário e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos assentam aí para alguns avisos. Nós queremos primeiramente conhecer os nossos visitantes, né? Nós estamos aí com uma família inteira que tem sido visitada pela nossa igreja, pelas nossas irmãs da SAF. Nós temos aí com a nossa irmã Maria Almeida, nós temos o Tiago Henrique, Camila, Zenice, né? Então, levantem a mão esses irmãos que eu citei o nome aí. É uma alegria, é um prazer tê-los aqui conosco, viu, meus queridos? Vocês têm sido objetos da oração da nossa igreja, nos nossos cultos aqui, viu? Temos orado pela família, pela mãe de vocês, por vocês, para que Deus continue cuidando, abençoando, restabelecendo a saúde. É uma alegria, um prazer tê-los aqui conosco. Deus abençoe.
Algum outro visitante que eu não citei? Acho que não, né? Vou considerar visitante, mas não, viu? Meus irmãos, vamos saudar os visitantes como nós fazemos sempre. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem está aí perto, né? Quem está mais próximo, nossos visitantes, apertem a mão para que eles se sintam bem-vindos e bem acolhidos aqui em nosso meio. Irmãos, a nossa irmã Vânia está grata a Deus pelas orações, né, da igreja. Tivemos esses dias todos, viu, Vânia, orando por você, a igreja toda, de madrugada. Luciana estava sempre dando aí, né, orando pela vida do Enzo, pedindo que Deus fortalecesse Vânia também, né, porque estava com aquela luta lá de ficar com o Enzo o tempo todo, né. Então, muito gratos a Deus pela recuperação de Enzo. Já está 100% ou não? 70%, mas vai ficar 100%, viu, Enzo? Em nome de Jesus, né? Então, Deus abençoe você, viu, Enzo? Enzo é um gigante, só tem 13 anos esse menino. 13, né? 14 anos, né? Olha o tamanho dele. 14 anos já está desse tamanho, né? Quando tiver da idade de... né? Vai ficar um gigante. Vai ficar como Cauã aí daqui a pouco, né? Está um gigantão aí. Enzo, mas é muito bom ver você bem se recuperando, viu? Os movimentos vão voltar com a fisioterapia, com o tratamento, né? A gente agradece e louva a Deus. Estamos felizes juntamente com você, com a sua família, né, pelo que Deus está fazendo, tá bom? Vamos continuar orando para que a recuperação de Enzo seja de fato completa, né? Vânia disse aqui que vai dar um culto de ação de graça no momento oportuno, né? No momento certo ela vai estar vindo aqui com sua família para agradecer a Deus. Mas não vamos deixar de orar pelo Enzo, não. Já está em casa, está recuperando, mas ainda precisa da recuperação completa, né? Então vamos orar para que Deus esteja fazendo a obra completa na vida de Enzo. Meus irmãos, nós não esqueçamos que terça-feira tem o nosso culto de oração, né? É importante que toda a igreja compareça, venha, não fique em casa, irmão. Se você chegou, dá tempo de você vir para o culto de oração, venha orar conosco, é um momento bom. Oramos uns pelos outros, pelos problemas da nação, né? Oramos pela nossa igreja, oramos pelos problemas que são compartilhados aqui, pelos motivos de gratidão. É muito importante a gente ter a sua presença aqui conosco no culto de oração. Então venha, tá certo? Venha essa preguiça, o cansaço do dia de trabalho, mas venha estar conosco aqui. E na quinta-feira, o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando, né? Já entramos no capítulo 5, vai começar a partir do verso 11, né? Verso 11 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então não deixe de vir estudar a palavra de Deus aqui conosco na quinta-feira, tá? E meus irmãos, coloquem, se você não colocou, sábado tem aniversário da SAF, obrigado, diretor, me lembrar, não é? Horário do culto aqui é às 19 horas, é isso? 19 horas estaremos aqui no culto de aniversário da SAF, tá certo? Então toda a igreja deve comparecer, prestigiar o aniversário das nossas irmãs aqui, tá bom? E também lembrando que, se você não colocou o seu nome ainda para adquirir o livro da nossa campanha de jejum e oração pela família, que vai começar no dia 6 de abril, não é? Coloque, porque essa semana, sem falta, nós estaremos fechando o pedido lá. Eu acho que está aí, já está com 71, não é? Com mais 10, 81 livros nós estaremos pedindo, mais ou menos. Se você colocar, dá tempo para você colocar o seu nome ainda, tá certo? Para que você possa fazer o pedido do seu livro, ou para você, ou para a sua família, mas eu quero todas as famílias da igreja participando dessa campanha esse ano, tá certo? Então não esmoreça, né? Coloque o seu nome e a quantidade de livros que você vai querer, né? Se Deus permitir, amanhã a conta da igreja volta a funcionar normalmente, não é isso, Eric? Deus quiser, amanhã o Pix volta a funcionar, tá certo? Houve um probleminha aí, mas graças a Deus já foi resolvido, então a gente está só esperando agora a liberação para que o Pix volte a funcionar novamente. Tá bom, meus irmãos? Orem uns pelos outros, né? Que Deus nos dê uma boa semana e que nós possamos estar voltando aqui na igreja durante a semana para a gente poder orar e estudarmos a palavra de Deus. Amém? Então aguardem quando a gente chegar à porta aí para cumprimentar todo mundo.